Aleluia. Está melhorando. Sim. I love you too. Glória a Deus. Amém, Jesus. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Melhorou. Glória a Deus. Aí sim. Só pode abaixar um pouquinho, não sei como é que está aí. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Não é possível não estar bem, né? Nós estamos na casa do Pai, amém? Os irmãos estão reunidos, amém? Glória a Deus por isso. A pergunta que faz tempo que eu não faço. O que vocês vieram fazer aqui? Glória a Deus. Meu brother. Aqui, ó. Ele lá embaixo é maior do que eu. É o meu soldado, meu Golias. Aleluia. Amém. Irmãos, eu vou perguntar com sinceridade. O que você veio fazer aqui? Se você não souber o que você veio fazer aqui, você corre o risco de nada acontecer na sua vida. Aonde está o teu coração agora? Em nome de Jesus, irmão. Eu queria que você colocasse a sua mão direita no seu coração. Levante a sua mão assim. Repita essa oração comigo. Fala, querido Jesus, Senhor da minha vida, perdoa os meus pecados. Sonda o meu coração. Vê se há em mim caminhos maus. E me guia no caminho eterno. Tem misericórdia de mim. Eu preciso de ti. Eu renuncio à incredulidade, à dúvida, o medo, a indiferença, a frieza, pensamentos negativos. Em nome de Jesus, eu renuncio agora, diante da igreja e do mundo espiritual, e decido de todo o coração, de toda a minha alma, com toda a minha força, de todo o meu entendimento, eu decido entregar toda a minha vida ao Senhor, meu amado Senhor Jesus. O Senhor me comprou, e não foi com prata e nem ouro, mas foi pelo seu precioso sangue. O seu precioso sangue. Muito obrigado, meu amado Senhor da minha vida. Receba minha vida nesta noite. Receba minha casa, a minha família, tudo que eu tenho, eu entrego ao Senhor. Me ajuda a caminhar nesse caminho de transformação, para que eu seja semelhante ao Senhor, no teu nome, amado Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pronto. Satanás já perdeu muita legalidade na sua vida agora. Você renunciou. Indiferença, incredulidade, dúvida, medo, tristeza, frieza. E você reconheceu que
naquela cruz, Jesus foi a nossa justiça. Ele fez justiça. Ele tirou toda a pena da culpa pelos pecados. Ele nos justificou. O mundo precisa entender isso. As pessoas, às vezes, ou na maioria das vezes, elas não conseguem compreender isso. Em Romanos capítulo 10, nós lemos um pouco na quinta-feira, que fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas como terão fé se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? Só que aqui, nós não queremos ninguém que fique sentadinho no sofá todos os dias nas redes sociais. É preciso ser enviado para pregar para o mundo que não conhece a Deus, para que eles tenham fé em nome de Jesus. Então, os primeiros a ter fé somos nós. Às vezes, irmãos, eu falo aqui e eu repito muitas coisas, mas Deus é que fala comigo, repita, porque tem muita gente que está como a parábola do semeador, né? Estão como uma semente que caiu à beira do caminho. Um lugar onde passa pessoas e que o chão é um chão pisoado, é um chão que não consegue penetrar, não é um chão preparado para receber a semente. Por isso que quando eu pergunto o que você veio fazer aqui, eu quero saber se o teu coração está preparado para receber essa preciosa. Às vezes eu fico procurando dentro de mim e eu falo, meu Pai, é só o Senhor, Espírito Santo. Que seja qual palavra que eu use para falar da tua palavra. É só o Espírito Santo que pode fazer com que essa palavra entre no nosso coração e ela germine de verdade. Sabe por quê, igreja? Essa palavra, quando encontra um coração como uma terra preparada, vocês sabem quem é que nasce? Eu comentei isso na quinta-feira. Quando a palavra de Deus é semeada no nosso coração, e ela encontra um coração como uma terra boa, o que é que nasce dentro de você? O que é que nasce? O que é que nasce? Amém. No princípio era o verbo era, ele estava no princípio com, nele estava nele estava a vida. Quando essa palavra encontra o teu coração preparado, e ela é semeada, o que nasce do seu coração é Cristo. Ele é germinado, e ele brota, e ele vai crescendo. A Bíblia fala que Cristo, ele vai sendo formado em nós. Vocês estão entendendo, irmão? Cristo,
ele vai sendo formado em você. Vocês conseguem, irmão? Em nome de Jesus. Você está conseguindo entender? Às vezes nós estamos tão cheios de preocupação, nós estamos tão acostumados a vivermos preocupados, por coisas que nenhum de nós sabemos que vai acontecer ou não, mas estamos ocupados antecipadamente por algo que a gente não sabe nem se vai acontecer, nem se existe. E nós somos roubados. Em nome de Jesus, eu profetizo aos 7 Espíritos do Senhor. Espírito de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, de conselho, de poder e de temor. É os 7 Espíritos de Deus que encontra lugar no teu coração. Cada um de vocês que estão aqui, vocês precisam ser livres do passado. Não aceitar mais que o teu passado, ele impede que você caminhe nesse caminho de constante transformação. Em nome de Jesus. E que todos os dias da sua vida, toda a tua preocupação, seja em que Cristo continua sendo formado dentro de você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vemos sim um mundo em crise. O mundo está em crise. Mas Jesus disse que nós não somos do mundo. Nós não nos conformamos com este mundo. Nós não amamos o que há no mundo e nem o que no mundo há. Nós não amamos, eu não amo. Você ama? Nós olhamos para o mundo. Ontem nós estávamos vindo lá daquele momento tão maravilhoso, né, na vida da igreja, que é comemorarmos, né, a união legítima, espiritual, né, dos nossos irmãos Richardson e Carol. Aí nós passamos ali perto da FEPAS ali, né, tem ali uma casa ali, né, de show, de bebida e tal. Não é isso? Ah, foi aquela casa ali, em frente à praça, né, na esquina. Aí o semáforo fechou, nós paramos. Aí eu com a pastora estava comentando, falei, nossa, eu tenho dó desse povo. Porque lá vocês veem eles naqueles pagodes, né? Era 11 e tanto da noite, e bebida. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o que será que passa na mente? Quais serão os sentimentos desse povo? O que será que eles estão buscando? Um dia nós estávamos lá. É como os anjos
que estava ali quando Maria Madalena e a outra Maria, elas foram ao sepulcro, né? E chegou lá o anjo de Deus assentado sobre a pedra e falou para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram buscar ao que vive no meio dos mortos? Então esse foi o meu pensamento para com eles. Eles estão buscando vida aonde não tem. Irmãos, para um crente de verdade, um crente que não banaliza, irmãos, a última coisa, mas a última de todas as coisas existentes nesse universo, que alguém deveria desprezar, seria a palavra de Deus. Porque nós estamos tão encharcados das coisas naturais desse mundo, dos ensinamentos pobres, dos valores sem valor, ou valores corruptíveis deste mundo natural, que a gente tem uma dificuldade terrível de confiar, de crer e de confiar. Porque crença, a gente adquire através de conhecimento. Então nós acreditamos naquilo que nós conhecemos. Por isso que o oposto de fé não é incredulidade, mas é as nossas crenças. Porque se nós não conhecemos a verdade, conhecemos qualquer outra coisa, então é o que nós conhecemos e que nós acreditamos. Mas fé é confiança. Olha para dentro de você. Você tem crenças ou você tem fé? Ou você confia em Deus e no que Ele fala na sua palavra? Em nome de Jesus, nós precisamos experimentar coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. Nós precisamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Eu espero que o seu coração ele esteja como aquela terra. Jesus fala da semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu entre pedregais, e a semente que caiu entre espinhos, e a semente que caiu na boa terra. A única semente que prosperou e cumpriu o propósito foi aquela que caiu num coração, sabe, desejoso de conhecer Deus. E ela deu fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Então, o propósito da semente é produzir árvore que dá fruto, que produz mais semente, que produz mais árvore, que produz mais frutos, que produz mais semente. O que a gente entende com isso? Deus, desde o livro de Números,
Ele desafia o povo de Israel a meditar na sua palavra. Medita nela de dia e de noite. Nós estamos falando de crise do mundo, irmão. Já está em pleno curso, né? Nós sabemos disso. Uma crise de doenças mentais. Por conta de tempo demais nas redes sociais. Aí, nós que encontramos graça e misericórdia de Deus, de podermos estar aqui. E certeza que o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de vida de Deus. O Espírito que penetra as profundezas de Deus. E tira do coração de Deus todo pensamento, toda vontade, todo plano de Deus para a nossa vida. E Ele nos instrui, Ele nos informa. Ele nos ilumina. Ele nos dá entendimento. Ele produz em nós fé. Então nós podemos viver, não importa a crise. A igreja precisa aprender em nome de Jesus. Irmão, a crise vai aumentar. E o mundo, eles olham por tantas direções e não conseguem ver uma saída. Mas a Bíblia diz que a saída do mundo é a igreja. Diga amém, Jesus. Então eu preciso assumir a minha responsabilidade. A minha posição no corpo e viver de uma forma inata. Viver a minha natureza de membros de um corpo chamado igreja. Amém? Nós precisamos disso. Irmãos, tem um ditado chinês antigo que fala que nos tempos em que os ventos da mudança sopram, uns constroem muros, outros constroem moinhos de vento. Os muros, ele fala, quando você percebe a necessidade de mudança, a necessidade da tua vida ser uma constante de mudança, de desafios que ainda que te gere medo, ainda que gere desconforto na sua vida, ainda que gere a consciência de algumas renúncias, você tem os dois caminhos. Ou você constrói muro de proteção e usa da liberdade que você tem em Cristo para continuar dando ocasião à sua carne. Ou você pode construir moinhos de vento. Como diz Paulo, eu tenho prazer nas minhas fraquezas. Porque é quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então os ventos podem soprar. Você construiu moinhos que produz energia e movimento, que te impulsiona no meio da crise a ir mais além. Mas a gente sabe que não é possível se você não tiver fé na palavra de Deus. Se realmente você não tiver aqui dentro, isso que você repetiu como oração, a decisão de confiar na palavra de Deus. Irmão, se nós não confiarmos na palavra de Deus, quem mais neste universo criado é digno de confiança? Quem mais? Quem mais, irmão? Quem?
Bispo Robson, o presidente da comunidade evangélica Sara Nossa Terra, há muitos anos ele falou, a fé é, acima de tudo, um ato de extrema inteligência. Eu sempre concordei com ele. Porque a fé não é um sentimento. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, irmão, nós vamos tendo a mente de Cristo. A mente de um mundo inabalável. A mente de um reino que é soberano, é eterno, é inabalável, porque é o reino de Deus, é o reino da vida, é o reino de justiça, é o reino de tudo que significa vida, de tudo que dá sentido na nossa vida. Eu sempre falo isso. Quando você olha por tantas direções, tudo que você precisa buscar é encontrar um sentido na tua existência. Quem mais daria sentido na nossa existência? Todos os dias, em todo o tempo. Aquele que tem todo o poder, aquele que tem todo o domínio. Irmão, não há nada que o diabo possa fazer que sem antes não passa pela permissão de Deus. Não há nada que o diabo, senão Deus era um Deus de injustiça. Ou Deus não era Deus, era diabo, então. O diabo não pode fazer nada. Então a gente precisa conhecer e confiar na palavra de Deus. E ela gerar fé no nosso coração. O mundo está sem fé, irmãos. Muitos que estão dentro dos tempos não aprendeu ainda a ter fé. E nós não teremos fé se a gente não ler a palavra de Deus. E ler de novo. E ler outra vez. E ler 5 vezes. E ler 10 vezes. O Espírito Santo vai olhando para você. Ele está sondando o seu coração. Ele percebe em você uma sinceridade, uma verdade, uma sede, uma busca. Alguém que realmente decidiu sair do seu comodismo e ir numa direção e está procurando essa direção. E o Espírito Santo começa então a revelar. Deus hoje estava falando comigo de tarde que existe um grande problema no ser humano, que é o medo. E Deus mostrando um espírito de medo. Medo. Olha para dentro de você. Seja sincero, irmão. A gente é tão acostumado a achar que nós somos livres e que a liberdade é fazer o que nós queremos, independente de termos uma consciência clara do que é certo ou do que é errado, do que é santo, do que é profano e, sobretudo, do que é vontade de Deus ou do que é aquilo que Deus rejeita, reprova. Então nós achamos que somos livres e quando nos deparamos com medo, nós tomamos a decisão de não. E Deus me mostrou hoje à tarde, orando aqui sobre esse altar. Deus falou assim, olha, tem um espírito de medo, hoje eu vou libertar do medo. Meus filhos ainda estão presos, ainda estão diante de um problema que o paralisa, que tem medo.
Do que é que você tem medo? O medo nos paralisa. O medo, muitas vezes, ele faz com que você volte, vai sempre voltando para trás. Moisés, quando estava guiando o povo de Israel para a terra que Deus havia prometido dar, uma terra que emana leite e mel. Deus tirou a nação de Israel da escravidão do Egito. A gente fala muito isso, mas eu não sei o quanto que você lê a Bíblia para conhecer. E muitas vezes nós vemos que uma nação inteira estava como escravo em uma nação inimiga por mais de 400 anos. Aonde eles foram como escravos, nasceram filhos como escravos, os filhos dos filhos nasceram como escravos, até um tempo em que foi da vontade de Deus decidir que eles já pagaram o suficiente, exatamente por não confiar em Deus. E é engraçado que Deus trabalha o tempo todo. Deus trabalha o tempo todo. Nasceu Moisés. Moisés foi para a casa de Faraó. Depois Deus tira Moisés do Egito, leva para o deserto. Deus vai preparando um libertador. Moisés ficou 40 anos na melhor cultura, na melhor ciência da época. Depois tira de lá, fica 40 anos apacentando ovelhas no deserto. Depois Deus traz Moisés de volta. E Deus então tira o povo de Israel e leva. Aí eles passaram pelo Mar Vermelho. Eles foram alimentados no deserto. As suas vestes não envelheceram, não ficaram pequenas. As pessoas cresciam no deserto sem precisar comprar roupa. Estava ouvindo um vizinho meu na oficina da minha loja falando: rapaz, eu tenho 2 tênis, um par de sapatos, 2 botinas e tal, mas a minha esposa lá tem uns 150 pares de sapatos. O meu guarda-roupa, eu tenho isso, aquilo, mas a minha esposa tem 150 vestidos e fala para ela: dá isso para os outros. Eu não, é meu. Falei: você está pensando que você é privilegiado? Eu posso dizer que, graças a Deus, mas a minha esposa, eu falo assim, em verdade, a minha esposa é muito moderada nisso, né? Eu ainda falo para ela: o Anacleto tem um guarda-roupa só para ele, dali até aqui. A Alessandra, que diga, como é que é o guarda-roupa do Anacleto? Eu falo: pega metade do guarda-roupa do Anacleto, põe um pouco dessa roupa. Mas eu estou falando isso, irmão, porque a gente às vezes ouve essa história, entra por aqui, sai por aqui. E porque a gente não vigia, a gente acha isso normal. Sabe? Deus mostrando que tudo que nós precisamos é Ele, em nós. Que tudo que nós precisamos é confiar em Deus. Meu Deus, confia em Deus, irmão. Mas quando eu falo confiar, às vezes a igreja foi ensinada há tantos anos de confiar
E logo isso já traz para nós uma conotação de ter coisas, ou de não faltar coisas, ou de vivermos tendo suprimento. Sim, não que não seja isso. Mas a nossa confiança na palavra de Deus, ela tem que ser acima de tudo, da gente entender quem nós somos. Quem é você, irmão? Quantos de nós estamos aqui e podemos dizer, eu sei em verdade quem eu sou, e só isso me basta? Quem de nós, quantos de nós pode dizer isso? Irmãos, eu vou dizer para você, eu encontrei graça em Deus. Eu sei quem eu sou. Depois de muitos anos, mesmo dentro de um templo, sendo ensinado por, infelizmente, não é uma crítica, mas é uma observação, para que a gente precisa ter um coração entregue em sinceridade a Deus, acima de tudo, para construir um relacionamento com Ele, acima de qualquer coisa, acima das minhas necessidades, acima de qualquer interesse, acima de tudo, acima de qualquer dor, de decepção, de marcas, de feridas. Eu preciso de um relacionamento com Deus. O mundo precisa de relacionamentos sinceros, verdadeiros, saudáveis, baseado na consciência de quem cada um de nós somos. É isso. A luz de Deus, a luz do Espírito Santo, precisa brilhar no nosso homem interior, para que nós sejamos transformados pela iluminação do nosso entendimento. E não é buscar a Deus pelas nossas necessidades. Irmão, deixa eu explicar melhor isso. Se você buscar a Deus por um relacionamento de um filho para com o pai, só isso basta. Jesus fala, qual pai, ouça, que tendo o filho pedido um pão, ele lhe dá uma pedra? É isso. Nós não precisamos vir no templo ou buscar a Deus porque nós estamos em necessidade, ou estamos enfermos, ou estamos cheios de feridas e marcas, de decepções, de toda ordem, de relacionamentos, de sonhos frustrados. Mas a gente precisa ser racional, inteligente, de saber que Ele é Deus. O próprio Jesus disse, olha, quando o discípulo falou assim, mestre, olha lá, o templo, que obra faraônica. Olha as colunas. Jesus falou para ele, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E eu mesmo, eu vou derrubar o templo e reconstruir ele em 3 dias. Então Deus, irmão, é um Deus. Por isso que a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Porque a fé, irmãos, ela te produz para você uma visão que o homem natural não vê. A certeza do que a gente espera. Essa fé, ela é produzida dentro do nosso coração. Quando o meu coração, eu preparo ele, eu passo um arado, aquela terra dura, e o arado vem e revolve aquela terra. Nós cantamos aqui, né? Como é que é o hino, pastor? Esse último.
Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor e me purifica. Eu quero ser lindo como Naamã. Poder, eu quero ser limpo como Naamã. É isso que Deus falou. Eu quero estar curando o meu povo. Porque o povo de Deus precisa ser um povo saudável. Um povo que seja igual Davi. Irmão, um homem chegou diante de um exército de uma nação chamada a nação de Deus, ou trazendo para os nossos tempos a igreja. Aí chega aqui, vamos dizer, um macumbeiro, um pai de santo, chega aqui, se coloca diante de nós e nos afronta. O pai de Davi manda Davi levar pão e queijo, pastor Protásio. Gosta de queijo. Os seus irmãos no campo de batalha. Aí Davi chega lá, irmãos, ele olha e vê Golias. E ele pergunta assim: quem é este incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? A palavra incircunciso, ela faz referência a um homem que não foi circuncidado. Não foi circuncidado porque não tinha um pai. Então, em outras palavras, Davi estava dizendo para o seu povo: quem é esse bastardo? Esse sem pai, que ousa a desafiar o exército do Deus vivo. Então, essas palavras a gente precisa aprender. Quando Jesus veio, aquele ritual de circuncisão, de cortar o prepúcio do órgão genital masculino, e Jesus então fala: agora não é preciso circuncidar mais a carne, mas é necessário circuncidar o coração. E a circuncisão, a Bíblia fala que Moisés é um homem chamado de Deus. O que de Deus? Amigo de Deus. E Deus um dia quis matar Moisés, porque Moisés não circuncidou o seu filho. Aí a esposa dele, ela correu, foi lá e circuncidou o filho. E salvou Moisés. Deus ia matar Moisés. Então, por que para Deus é tão importante a circuncisão? Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, Deus fala de semente, de fruto, de árvore, de semente, de frutos. Porque no reino de Deus, irmão, Deus não é um Deus que faz as coisas e de repente ele percebe que cometeu um erro. Na verdade, Deus ele cria todas as coisas e guarda dentro dele. Depois de tudo criado, aí ele começa do fim. Deus sai criando todas as coisas. Aí depois ele volta e começa. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E Deus disse: haja. Pronto, a luz já estava criada. Ela só manifestou. Deus usou da sua própria fé para criar todas as coisas. Quanto mais você. Amém, gente? Então, Davi fala assim:
deixa que eu, já que não tem homem nesse exército, já que está faltando homem na igreja, aleluia, tem um pouco, né, Ramsés? Marcos, pastor, todo mundo que está aqui, em nome de Jesus. Deixa que eu vou. E o rei falou para ele assim, você não pode enfrentar ele. Eu preciso que você esteja entendendo o que eu estou falando. Porque uma nação estava sendo envergonhada por causa de um homem. Isso não é natural, isso é espiritual. E em sendo espiritual, está falando da incapacidade do homem olhar para dentro dele e não encontrar a convicção de quem ele é em Deus. Todos nós, todos vocês, irmão, precisam olhar para dentro de vocês. Ouça aqui, não seja roubado. A nossa pregação, irmão, eu não admito, eu sinceramente não estaria aqui se fosse para estar num ritual religioso. Mas nós precisamos ser transformados de dia em dia. Nós precisamos que Cristo seja formado dentro de nós. Nós precisamos que nós vamos diminuindo para nós mesmos e Cristo crescendo dentro de nós. Nós precisamos que Cristo habite em nós e que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. Elas percebam em nós que nós temos uma vida em Deus. Elas precisam ver Deus em nós. O rei de Israel e todo o exército de Deus que paralisou diante de um homem, eles viram Deus em Davi. Davi falou, deixa que eu vou. Ele vai saber que ninguém pode afrontar o Deus vivo. Davi, ainda sendo um adolescente para a juventude, ele assumiu a responsabilidade de filho de Deus. E todo mundo conhece a história. Que Golias veio e falou alguns impropérios contra ele. E Davi, ele simplesmente falou para Golias, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia quem era Deus, ele sabia quem ele era, e ele sabia o plano de Deus para a nossa vida, para a vida do ser humano, para a vida dele. É isso que você precisa saber. Deus não te criou para vergonha. Ouça aqui, igreja. Muitas vezes eu orei a Deus, e orei a Deus com indignação. Falei, Senhor, eu não nasci para ser uma vergonha. Eu não nasci para isso. Eu não creio, eu não acredito que eu nasci para isso. Eu não posso. Então, se o Senhor não fizer, eu não vou falar para você fazer as mesmas orações que eu faço, não, né? Cada um faz a sua. Né? Eu falava, o Senhor pode tirar a minha vida, porque o Senhor não tem o direito de me manter vivo se eu tiver que ser uma vergonha, um opróbio. Faça uma oração sincera. Se você está passando problemas, dificuldades, a tua vida não muda, fala, Senhor, eu não nasci para isso. Eu não sei, eu não estou entendendo nada. As coisas parecem que não mudam. Mas uma coisa eu sei, eu não nasci para isso. Deus não criou o ser humano para vergonha. Deus não nos criou para isso. Da gente estar buscando suprimento para a nossa alma, onde não tem. O filho pródigo, ele abandonou o pai, pegou a sua herança e foi embora.
Ele gastou como aquelas pessoas que nós vimos ali nos barzinhos, na bebida, nos prazeres carnais, até o momento que acabou o recurso, e ele, para alimentar um pouco, ele comia ração de porcos. Então ele lembrou da casa do pai. E ele falou, nossa, na casa do meu pai, os empregados do meu pai comem de uma forma digna. E eu estou aqui comendo, vai cuidar dos porcos e come comida do porco, lá no porco sem comida. Isso precisa nos levar para um lugar. Irmão, eu não admito mais nós sendo a esperança para esse mundo. Você está aqui, você foi chamado por Deus, amém? Irmão, você foi chamado, mas você foi chamado para ser uma resposta para esse mundo que está aprisionado. Sabe, o texto que eu coloquei para ler aqui, põe lá para nós, Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Segue. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano, é o tempo que o mundo precisa conhecer a Deus. Então ele fala, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe deu ornamento por cinza. Naquela época, as pessoas, por estar sobre opressão e opróbrio e vergonha, eles reconheciam o pecado, eles tiravam as suas roupas, vestiam com um pano de saco e assentavam na cinza. E Jesus, o profeta messiânico, Isaías, ele está dizendo a respeito do Messias, o Filho de Deus que foi ungido para pregar boas novas aos mansos, proclamar libertação aos cativos, abertura de prisão aos presos. Ele fala, ordenar acerca dos tristes, que se lhe deu ornamento por cinza, ornamento. Irmãos, as vestes que nós vestimos ontem para o casamento dos nossos irmãos, ornamentos. Vestes de príncipes e princesas, de filhos. Óleo de gozo por tristeza. Meu Deus. Óleo de gozo. Esse Jesus que nos justificou e nos devolveu novamente. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos separados da vida de Deus como filhos. Mas esse Messias, ele veio e nos reconciliou novamente com o Pai como filhos. Então ele começa a restaurar, e vai estar escrito aí dali a pouco. Óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espíritos angustiados. O mundo está com o espírito angustiado. Segue para frente. Espíritos angustiados. Amém, gente? A fim, ainda o versículo 3.
a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Olha de volta a palavra plantação. É essas coisas que a gente precisa entender. Nós somos plantação de Deus. A semente é semeada. Saiu um semeador a semear. E quando semeava uma parte, é essas coisas que dá sentido na tua vida, amém? Então a Bíblia diz que o motivo de nós sermos devolvidos a Deus, isso aqui não é uma religião. Isso aqui é um fato. E só é possível experimentar essa vida de Deus pela fé. Nesses últimos tempos, diz a palavra de Deus, o meu justo viverá da sua fé. E eu repito, não é viver por ter comida, bebida e vestes e casa, não. É vida no sentido espiritual da palavra. É vida, aquela vida em que nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem a fome, nem a nudez, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode tirar a nossa vida. Não é a fome, não é a nudez, não é principado, não é a potestade, não é os problemas, não é o que pensam, fala de nós. Porque eu tenho uma consciência de quem eu sou. Você tem uma consciência de quem você é. Quando você tem uma consciência de quem você é, você não fica procurando em coisas ou pessoas para que a tua vida tenha sentido. A tua vida tem sentido porque Cristo habita em você. Então, você não é aquele que precisa receber sempre, você é aquele que doa. Você não é aquele que fica buscando vida onde não tem, mas você é aqueles que não têm vida, pode vir a você, porque você tem vida de Deus. Você tem vida. Nós temos vida. Por que temos vida? Porque somos bons? Não, porque Cristo habita o meu ser. Porque Cristo habita em você. Então você tem vida. E é isso que o mundo está precisando. Quando ele vem a você, ele encontra a vida que ele não tem. Você pode dizer com convicção: a tua saída é Jesus e mais nada. Você sem Jesus, você pode ganhar o mundo inteiro. Mas a sua alma está perdida, a tua alma está faminta, a tua alma está sedenta e faminta, a tua alma, você pode dar o que quiser para ela, droga, cigarro, sexo, seja lá o que for, riquezas, honras e glória, mas ainda assim, ela não é saciada. O único capaz de saciar a sede e a fome do mundo é Jesus, o Cristo, o Verbo, a palavra de Deus. Eu e você é que temos que sair por aí e saber que nada nos amedronta. Está falando de Golias. Na saída do deserto, né, que eu comecei a falar sobre o povo de Israel, eles estavam às portas de Canaã, virando em volta no deserto, porque não confiavam em Deus. Moisés falou: olha, vai lá, mandou um homem de cada tribo para sondar a terra. Falou: agora vocês vão, sonda a terra, traz um relatório para a gente ver como que nós vamos atacar. Ali habitavam os heteus, os heveus, os jebuseus, são inimigos de Deus, de Israel. E eles vêm
e falam, aquela terra nós não vamos atacar não. Nós não podemos vencer eles. Lá tem homens que são gigantes, nós perto deles, nós parecemos moscas. Josué e Caleb mandam eles calar a boca. Josué fala, não. Vamos e ataquemos a cidade, porque nós venceremos. E eles então querem apedrejar Josué, Caleb, Moisés, Arão. E fala, por que Deus nos tirou do Egito? Para nos trazer para um deserto, para nós morrer de fome. Nós deveríamos ficar lá, porque lá pelo menos nós tínhamos comida e tinha um lugar para ser enterrado, para morrer. Meu Deus do céu, irmão. Medo. A falta de fé produz esse medo. A falta de fé faz com que os teus inimigos, ele cresça, fica invencível. Um dia, o rei Senaqueribe atacou Israel, e era na época do profeta Eliseu. Ele tinha um servo chamado Geazi. Aí, Geazi olha para as montanhas e o exército de Senaqueribe tinha cercado Israel. O rei não sabe o que fazer. Mas um homem de Deus fala, Senhor, abre os olhos do menino para que ele veja que muito mais numeroso é o que está conosco do que o que está com eles. E Deus abriu os olhos de Geazi e ele viu um exército de cavalos e cavaleiros e carros de fogo. Aí, Eliseu foi lá e Eliseu falou assim, Senhor, cega esse povo. Deus cegou aquele exército. E Eliseu foi lá no meio dele e falou assim, olha, aquele que vocês estão querendo pegar, ele não está aqui não, mas eu sei onde ele está, vamos, eu vou levar vocês. Eles queriam pegar Eliseu. Eliseu entrou no meio deles, levou eles para a cidade de Israel, e falou, Senhor, abre os olhos deles agora. Quando eles abriram os olhos, eles estavam já presos dentro de Israel. Aí o rei falou assim, agora nós vamos matá-los? Eliseu falou, não, dá comida para eles e manda eles embora. É só para que eles saibam que nós servimos a Deus. A gente precisa conhecer essa história e acreditar. Nós estamos vivendo tempos de desafios. E o mundo não tem saída, irmãos. Não adianta, a crise vai se agravar cada vez mais. Eles não têm o Espírito de Deus. Eles não têm visão espiritual. Eles não têm discernimento. Eles não têm fé. Eles não sabem quem eles são. A nossa fé, ela é inabalável quando a gente sabe quem a gente é, e não importa, nem a morte nos separa de Deus. Haverão dias em que, se nós estivermos vivos, alguém querer cortar a nossa cabeça ou dar um tiro na nossa cabeça para que nós venhamos a negar a nosso Deus e a Jesus, a gente precisa ter essa convicção que o nosso Deus é o Deus da vida e nada há que alguém possa fazer para tirar a nossa vida quando Cristo habita em nós. Cristo habita em nós. Nós tivemos reunião terça-feira, né, pastor? Sexta-feira. Eu falei para o nosso bispo, eu sei muito bem aonde eu quero levar esse povo. É nesse lugar que eu quero levar vocês.
de vocês serem homens e mulheres que não se embaraçam com os negócios deste mundo. Que saiba que Deus é um Deus que você pode ter um par de sapato, uma calça jeans e uma camiseta. Isso é a nossa suficiência. E que nós só precisamos é cumprir o nosso propósito. As pessoas não têm que ver em nós a nossa roupa bonita. Já que tem, põe, né? Mas nós não podemos ser um sepulcro caiado. Bonito por fora e cheira mal por dentro. As pessoas precisam olhar no nosso rosto e ver Cristo em nós. Por isso que Paulo fala, eu sei viver, eu consigo viver e sobreviver a todas as coisas. Eu já vivi na abundância, mas aprendi a viver na escassez. Eu aprendi a ter muito, mas também aprendi a viver passando fome. Porque eu sei quem eu sou. E eu não estou aqui, vou repetir em nome de Jesus, você não pode sair daqui sem não ter essa consciência de que eu não estou aqui fantasiando nada, e nem aqui no ritual religioso. É para que você tenha isso dentro de você. Para que acima de qualquer coisa, você precisa ser alguém que o mundo vem até você para encontrar suprimento da sede e da fome da sua alma. Amém. Vamos assumir essa responsabilidade. Jesus um dia fala para os discípulos, o que vocês querem que eu fale? Pai, me livra dessa hora? Ele falou, é chegado a hora em que o Filho é glorificado no Pai. A minha hora é chegada. E o que vocês querem que eu diga? Pai, me livra dessa hora? Foi para isso que eu vim. Foi para que nós nos tornássemos novamente filhos de Deus. E ele ainda continua dizendo, o grão de trigo, a semente, tudo está relacionado à semente no reino de Deus. Se ele cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz um campo. De videiras. Ele está falando dele. Ele precisava morrer para que o pai tivesse muitos filhos. E ele fala assim, olha, aquele que me ama, aonde eu estou, ele está também. Se nós amamos Cristo, Cristo estava falando, eu vou para a cruz. Vocês vão para a cruz comigo? Nós precisamos ir para a cruz com Cristo. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Porque em morrendo a gente vive. O grande e terrível dilema da vida do ser humano é que ele quer ganhar a vida. Ele quer acumular as coisas. Ele quer tudo para ele. Eu fiquei tão feliz, né, de nós estamos vivendo isso, igreja. Aonde um come, todo mundo come. Porque é a casa do Pai, é a família. Se eu tenho, irmão, eu não tenho que preocupar com o dia de amanhã, eu não tenho que acumular. Como é que eu posso ter alguém vendo um irmão meu passando fome e eu como, ele não come? Ué, lá na tua casa é assim? Se tem um bife, o que você faz? Aleluia. Lá fora tem muita gente passando fome. E não é fome da comida que perece. É fome do pão da vida.
Você precisa trazer outras pessoas que estão famintas, irmão, para poder ser alimentada disso que você foi alimentado nessa noite. Amém? Eu quero orar por você, irmão.